Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem abundantes sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja Batista da Capunga, as suas congregações em Areias, Nova Tiúma e Janga, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração e queremos convidar a todos para que nos unamos neste momento de adoração e celebração ao Senhor. Que não sejamos meros ouvintes ou assistentes, mas que sejamos os adoradores que o Pai está procurando, que o adorem em espírito e em verdade, que o adore com todo o ser, com todo o coração. Você é nosso convidado a unir-se a nós através destes meios de comunicação que dispomos hoje para celebrar ao Senhor, que é digno do nosso louvor. Participe de todas as partes do nosso culto, adore a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e que o Senhor realmente nos conceda um culto maravilhoso e precioso na sua doce presença. Amém. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez estamos juntos hoje para cultuar ao nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso, um Deus que tem sido reconhecido pelas nações, um Deus que, apesar desta pandemia estar acontecendo conosco, muitas pessoas têm conhecido a Jesus ou têm buscado a Deus de alguma forma através das redes sociais. E Deus, Jesus, continua sendo exaltado através desses meios. Pessoas têm sido salvas através desses meios. E apesar dessas situações que estamos passando serem tão difíceis, o Senhor ainda opera este milagre, que é o milagre da salvação. Salvação dada através de Jesus Cristo. E existe um texto no livro de Malaquias que vamos ler. Convido os irmãos a lermos juntos comigo. É Malaquias 1, versículo 11, que vai dizer o seguinte, Malaquias 1, versículo 11. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que tem sido engrandecido diante de todas as nações, principalmente dentro dessa situação. O nosso Deus tem sido realmente conhecido e tem realmente sido buscado por pessoas que nunca ouviram falar dele. E Deus tem salvo e Deus tem mostrado quem realmente Ele é para muitas pessoas do mundo. Lembremos de agradecer por Jesus, lembremos de agradecer por esse Deus que é tão grande e apesar de ser o Deus de todas as nações, se importa com cada um de nós. Vamos adorar o nosso Deus. Amém. Nós vamos dar continuidade, queridos, ao nosso culto nesta noite, dizendo que o doce nome de Jesus é maravilhoso e só de ouvir a sua voz, de sentir o seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Coloquemos de pé e sejamos de pé e cantemos ao Senhor esta linda canção de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Senhor.
Vamos orar juntos, meus irmãos, depois deste belo hino. Convido-os a orarem junto comigo, a podermos entrar na presença de Deus e poder reconhecer esse Deus tão maravilhoso que nós temos, esse Deus que realmente tem sido engrandecido e tem mostrado que Ele é o dono deste universo, Ele é o dono das nossas vidas e da nossa salvação. Vamos orar juntos. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos salvado, Senhor. O Senhor nos deu Cristo Jesus, Pai. E o Senhor, diante deste ato, Pai, tem se tornado incrível, Senhor, e totalmente bondoso para conosco, Pai. Apesar das circunstâncias que acontecem, Senhor, sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é um Deus que cuida, e o Senhor é um Deus que nos deu a salvação em Jesus. E apesar de ser um Deus tão grande, de ser um Deus que todas as nações te reconhecem como um grande Salvador, o Senhor ainda se importa com cada um de nós e de forma particular nos traz a salvação através de Jesus. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que tem cuidado das nossas almas, das nossas vidas, Senhor, e do material, Pai, que sabemos que nada que nós temos é nosso, mas é Teu, Pai. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa suprir essas dificuldades, Pai. E que para as pessoas que não te conhecem, o Senhor possa suprir a primeira e a maior dificuldade que elas têm, Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Te pedimos pela salvação de pessoas, Senhor. Sabemos que essa é a prioridade, Pai. Te pedimos também por Tua igreja que possamos continuar firmes, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus grande e é um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. Nos protege e nos faz te adorar, Deus, diante deste culto que nós vamos te celebrar nesta noite. Isto tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veio teu coração.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, continuamos sendo Igreja de Jesus por onde quer que estejamos, continuaremos seguindo os passos do Senhor, procurando andar nos seus caminhos e fazendo a sua vontade, cumprindo o seu propósito para nós. Gostaríamos de convidar a todos para que estivéssemos unidos em oração, clamando ao Senhor para nos enviar socorro e livramento em meio a esta pandemia. Nos enviar tratamento, vacina, cura para aqueles que estão doentes, estão enfermos, enfim, que o Senhor faça a sua obra em nosso meio e nos conceda este grande livramento. Reservamos 3 horários para oração, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você pode orar nesses horários ou em outros horários, mas reúna a sua família e clame a Deus conosco para que o Senhor realmente sare a nossa terra. Gostaríamos de lembrar que o nosso boletim informativo encontra-se disponível no formato digital, no aplicativo e no site da nossa igreja. Baixe esse arquivo e tenha acesso, portanto, às informações importantes sobre a nossa igreja, inclusive a ordem de culto, com as letras dos hinos e cânticos do nosso culto de hoje. Gostaríamos de lembrar a todos que após o nosso culto teremos a nossa live no Instagram da nossa igreja, @ibcapunga, e você terá mais um momento, portanto, de reflexão, de oração, pois estaremos atualizando a nossa lista de oração, as informações com pedidos de oração. Teremos também mais um momento de comunhão. Você é nosso convidado a estar conosco tão logo terminemos o nosso culto no Instagram. Também durante esta semana, as nossas devocionais continuarão sendo veiculadas pelas nossas redes sociais. Você pode acessar e compartilhar com seus amigos e familiares. Na próxima quarta-feira, teremos também o nosso culto de meio de semana, na quarta-feira, às 20 horas, portanto, transmitido pela Rádio Evangélica FM e pela internet. Próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, você não pode perder. Após o culto, teremos mais uma live no Instagram, você é nosso convidado. Na próxima sexta, teremos a nossa live também. Sexta-feira sempre temos um convidado que ministra a palavra de Deus aos nossos corações. Você também é nosso convidado a estar conosco nesta próxima sexta-feira. Fique ligado, fique atento a tudo aquilo que a sua igreja está promovendo, mesmo nesses dias de pandemia, tudo aquilo que estamos fazendo de forma online para a sua edificação, para o crescimento espiritual da nossa igreja e para nos fortalecermos como igreja e continuarmos seguindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor continue a nos ajudar e a nos amparar neste tempo.
Vamos continuar celebrando o Dia das Mães, assistindo o vídeo com mensagens que homenageiam a todas as mães de nossa igreja. Oi, mãe! A gente tá aqui para desejar um feliz Dia das Mães para a senhora. Dizer que a gente te ama muito. E que a gente te agradece por tudo. Te amo. Te amo. Feliz Dias das Mães. Amo mamãe, bem, vovó. Oi mãe, tudo bem? Passando aqui só para te dar parabéns, tá? Feliz Dia das Mães. Quero te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa que é para mim, por ser essa pessoa que sempre me educou da melhor forma possível, e te agradecer porque você sempre me mostrou os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, e sempre me ajudou nas minhas escolhas. Então, obrigado. Quero que saiba que tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre agradece a Deus por ter uma mãe como você, tá? Te amo e aproveite o seu dia. Beijo. E feliz Dia das Mães para as outras mães também. Tchau. Feliz Dia das Mães para as outras mães, mas também para a minha mãe. Feliz Dia das Mães. Amém. Primeiramente, queria parabenizar todas as mães, que Deus possa abençoar e iluminar grandemente a vida de todas vocês. Nós, como filhos, devemos ser muito gratos por todo o amor, carinho, paciência e compaixão que vocês têm em relação a todos nós. E também somos muito gratos por Deus ter colocado vocês em nossas vidas para nos ensinar do seu grande amor. Que, independente da situação difícil que estamos vivendo agora, vocês possam aproveitar esse dia maravilhoso e abençoado. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Mãe, muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Muito obrigado por ter me colocado no mundo. E eu agradeço a Deus por ter me dado uma mãe tão maravilhosa como a senhora. Te amo muito. Beijos. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus mais uma vez por nossas mães e por todas as famílias da igreja. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Queremos te agradecer também por todas as famílias da tua igreja, pelas mães que hoje celebraram o seu dia. Muito obrigada por todas elas. Queremos te agradecer, ó Pai, por todas as famílias da Igreja Batista da Capunga, por tudo que o Senhor tem feito por cada uma. Neste tempo também queremos colocar diante do teu altar os pedidos, Senhor, tudo aquilo que está no coração de cada servo teu, que o Senhor esteja contemplando a cada um, ajudando o Senhor, dando forças, ó Pai, renovadas a cada dia, ajudando o teu povo, Senhor Deus, aonde estiver. Senhor, também queremos te pedir por aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja curando, ó Pai, levantando cada um de seus leitos. Pedimos também, Senhor, por aqueles irmãos, amigos que perderam um familiar, um ente querido, que o Senhor esteja consolando e confortando esses corações, dando a tua paz, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja guardando a tua igreja, livrando a tua igreja do mal, guardando, Senhor Deus, também a nossa nação, ó Pai, tendo misericórdia, ó Pai, do nosso povo. Sê com cada um, Pai. Ajuda, Senhor Deus, neste tempo de tantas dificuldades, de tantos desafios, mas que tenhamos sempre a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está nos sustentando e nos ajudando. Senhor, te pedimos, Senhor, todos esses favores, na certeza de que o Senhor há de fazer o melhor por todos. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Neste momento de dedicação, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14, que eu leio de acordo com a Bíblia Viva. Diz assim: tudo que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Eu vou ler mais uma vez. Tudo que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Quando dedicamos a Deus os dízimos, as ofertas, estamos apenas devolvendo ao Senhor algo que recebemos dele. Tudo que temos é do Senhor, veio do Senhor. E quando dedicamos a Deus alguma coisa, estamos devolvendo ao Senhor uma parte. Fazemos isso pela fé, crendo que Ele há de suprir as nossas necessidades com aquilo que ficar em nossas mãos. A nossa oração é que Deus renove a nossa fé. Nestes dias de pandemia, que Ele renove a nossa fé, de que Ele estará suprindo todas as nossas necessidades, como tem feito até aqui. E que também Ele nos ajudará e nos sustentará com a sua graça, com aquilo que ficar em nossas mãos, depois que dedicarmos a Ele as primícias da nossa renda, as primícias daquilo que temos recebido das suas próprias mãos. Queremos lembrar aos irmãos que a nossa igreja hoje dispõe de contas na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Itaú e agora também no Banco Santander. Essas contas estão disponíveis para receber dízimos, ofertas para cestas básicas. Os dados a respeito das contas bancárias da nossa igreja estão no aplicativo e também no site da nossa igreja. Acesse, portanto, o nosso aplicativo ou site e obtenha todas as informações necessárias para você dedicar a Deus o dízimo e a oferta do Senhor através de transferências bancárias. E que Deus continue suprindo as necessidades da sua família e também da nossa igreja.
encerrando este momento de dedicação, gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo neste instante. Pai Celeste, muito obrigado a Deus pela provisão que temos do Senhor. Tudo aquilo que temos veio de Ti. E nós somente podemos dar ao Senhor algo que antes tenhamos recebido de Ti. Portanto, Pai, ajuda-nos e renova a nossa fé para que, ó Deus, possamos devolver ao Senhor os dízimos, as ofertas que pertencem a Ti, que assim, ó Deus, possamos confiar que Tu has de suprir as nossas necessidades com aquilo que ficar em nossas mãos. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor, de cada família da Tua igreja, que Tu envies, ó Deus, cura para as enfermidades, mas também, ó Deus, que Tu envies provisão, suprimento para todas as suas necessidades. Nós te rogamos, continua sustentando também a Tua igreja, enviando, ó Deus, a provisão que a Tua igreja necessita para suprir todas as suas necessidades e cumprir todos os seus compromissos. Muito obrigado por tudo quanto tens feito por nós. Continua, Pai, a sustentar-nos com a Tua graça e o Teu poder. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
para a nossa reflexão, gostaria de retornar ao tema Na Hora da Crise, que temos abordado durante esse mês e também alguns domingos do mês de abril, abordando hoje a história de Ruth. Peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 1. Ruth e Noemi têm muito a nos ensinar sobre o enfrentamento das crises da vida. Então, localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do capítulo 1. Diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento, dando-lhe pão. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem, cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, saí daqui ditosa, feliz, mas o Senhor me fez voltar vazia, sem nada. Por que então querem me chamar de Noemi?
se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Que Deus abençoe essa leitura preciosa aos nossos corações. Meus amados, essa história aconteceu nos dias dos juízes. O verso 1, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 1 nos diz que nos dias em que julgavam os juízes. Essa é uma posição, uma localização da história de Ruth no contexto da história de Israel. Você deve se lembrar que depois que o grande líder Moisés veio a falecer, Josué, filho de Num, assumiu, portanto, a liderança do povo. E depois que Josué morreu, vários juízes assumiram a liderança do povo de Israel. O período dos juízes foi um período muito difícil na história do povo de Israel. Um período muito difícil. O livro dos juízes, para mim, é um dos livros mais tristes da Bíblia. A começar pelo começo, de fato, lá no capítulo 2, você vai observar que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Depois que a geração de Josué foi sepultada, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E ali nós vamos encontrar momentos de altos e baixos. Certo autor disse que parece que o povo estava andando de elevador. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Buscando a Deus apenas em função dos seus interesses, apenas para ter livramento dos seus inimigos. E depois que Deus livrava, o povo relaxava novamente e voltava a pecar, voltava a se desviar dos caminhos do Senhor e dos propósitos que Deus havia designado para o seu povo. Que fase difícil, que fase triste! Se dá angústia ao nosso coração ler o livro de Juízes, quanto mais ao coração de Deus, vendo o seu povo se desviar do propósito original que estava no seu coração, vendo o seu povo quebrar a aliança que fizera anteriormente. Que tempo difícil. Nesse tempo, houve fome na terra. Houve fome na terra. E uma família de Belém resolveu sair de Belém para morar em Moabe, porque lá teriam então melhores condições de vida. Nós não sabemos quem era o juiz que julgava o povo de Israel na época de Noemi, Ruth, Malom, Quilion, Elimeleque, o chefe da família. Não sabemos, mas sabemos que viviam dias difíceis, dias complicados. O verso número 1 nos diz que houve fome na terra. Houve fome na terra. Interessante uma analogia aqui com a palavra Belém. Eles saíram de Belém. Belém significa casa de pão. Na casa de pão faltou pão. Os fornos estavam vazios. Não havia comida. Não havia alimento. Então Elimeleque resolveu apanhar a sua família e ir para Moabe, porque tinha ouvido falar que haveria pão, haveria alimento lá, melhores condições de vida naquela terra. Meus amados, Ivene dos Santos faz uma citação muito interessante a respeito dessa atitude de Elimeleque em sair de Belém e ir para Moabe. Ele diz que parece que Elimeleque era daqueles que não gostavam muito de enfrentar os problemas. Não gostava muito de buscar em oração a perseverança necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Normalmente também agimos assim em muitas situações. Em muitos momentos parece ser mais fácil fugir das situações adversas do que enfrentá-las. Parece ser mais fácil fugir do que pedir perdão. Parece ser mais fácil fugir do que admitir a culpa. Parece ser mais fácil fugir do que dobrar os joelhos e deixar Deus intervir, Deus agir na situação que estamos enfrentando.
Muitas vezes parece ser mais fácil mudar de endereço do que mudar o coração, deixar Deus tratar o nosso coração e fazer aquela obra que somente Ele pode fazer dentro de nós. Parece ser mais fácil fazer uma série de coisas do que ficar e enfrentar o problema. Quantas famílias hoje estão desistindo de se manterem unidas? Então decidem simplesmente desistir, abandonar o sonho do casamento, o sonho da família, fugir para uma outra realidade, para uma outra situação. Elimeleque parece que não era daqueles que gostavam de ficar e enfrentar os problemas. E resolveu, achou que seria mais fácil, então, ir para um outro lugar, fugir daquela situação e então encontrar uma outra solução para a sua família. O verso 21, ela diz, eu saí daqui plena. Noemi disse, eu saí daqui ditosa, eu saí daqui feliz. Ao que tudo indica, eles tinham uma boa situação e foram para Moabe para não perder aquela situação. Mas quando Noemi volta vazia, volta sem nada, desprovida de qualquer coisa, volta pobre. Pelo jeito, Elimeleque e Noemi tinham uma boa situação financeira e queriam preservar essa boa situação financeira e por isso foram para essa outra terra. Moabe tornou-se para Elimeleque e sua família a terra da esperança. Terra da esperança para essa família. Entretanto, nessa terra de esperança, aconteceu aquilo que ninguém esperava. Aconteceu aquilo que ninguém esperava. O verso 3 nos diz, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E aí o verso 4 vai nos dizer que os filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, mas não tiveram filhos com essas mulheres. Os anos se passaram e os filhos de Noemi também morreram. Acontece o pior. Uma mulher que já era viúva, estava numa terra estranha, distante da sua terra natal. Os seus filhos casados, de repente esses 2 filhos morrem. E aquela mulher agora se vê sozinha com as suas 2 noras. Uma tragédia atrás da outra. Uma tragédia atrás da outra. Em 5 versículos apenas, o autor descreve uma situação trágica na vida dessa família. Primeiro, a falta de pão em Belém. Depois, a morte de Elimeleque. Depois, a morte de Malom e Quilion. Uma tragédia atrás da outra. Há momentos na vida em que tudo parece ir de mal a pior. Noemi agora fica só, com as suas 2 noras, sem marido, sem filhos, sem netos, sem previdência social, sem INSS, sem aposentadoria, sem pensão, sem recursos para se manter. O verso 16 nos ensina que Noemi, então, ouviu falar que 10 anos depois, agora havia pão em Belém. Havia pão nos fornos de Belém, na casa de pão. E ela então decide retornar. Mas decide retornar com o seu coração aflito, com o seu coração muito abatido. O verso 13 nos diz, ela afirma do fundo da sua alma, a minha amargura é maior do que a amargura de vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela atribuía todo o seu problema à mão de Deus pesando sobre ela. Ela diz ainda, não me chameis de Noemi, mas sim de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? Não tenho mais razão de ser chamada de Noemi. Vocês devem me chamar de Mara, porque o meu coração está amargurado, a minha vida está amarga. Quanta dor, quanta tristeza naquele coração. Uma mulher
que havia perdido o marido, havia perdido os filhos e havia perdido a sua condição de sobrevivência. A sua condição de sobrevivência. Ainda hoje o Senhor pode restaurar a nossa vida como restaurou a vida de Noemi e de Ruth. Ele a restaurou e ainda hoje Ele pode restaurar. Ele pode fazer obras surpreendentes nas nossas vidas. Estejamos atentos àquilo que Deus quer fazer em nós, aquilo que Deus pode fazer em nós e nas atitudes. Estejamos atentos quanto às atitudes que devemos ter na hora da crise, na hora da adversidade, inspirados em Ruth e em Noemi. Na hora da crise, primeiramente, decida manter a sua família unida. Na hora da crise, decida manter a sua família unida. Achei muito interessante, esta semana eu ouvi um áudio de uma família que se recuperou do coronavírus, da Covid-19, e achei interessante a pessoa dizer: essa situação uniu a nossa família. Essa situação trouxe união, trouxe unidade à nossa família. Que coisa interessante. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E é muito interessante perceber que Ruth não abriu mão de Noemi, por causa do relacionamento que elas haviam nutrido ao longo daqueles anos de convivência. Ela decidiu não abrir mão de Noemi. Isso me faz lembrar também daquele filme A Procura da Felicidade. O pai não abriu mão do seu filho em momento algum, embora a esposa tivesse desistido dele, desistido do filho, desistido de lutar, desistido de tudo, mas aquele pai resolveu continuar lutando com todas as suas forças, chegando ao ponto de não ter onde dormir, passar uma noite, por exemplo, dentro do banheiro do metrô da cidade, chorando, contando histórias para tentar distrair a cabeça do seu filho. Que angústia terrível! Mas ele não desistiu do seu filho, não desistiu da sua família. O que mais me chama a atenção é que se tratava de uma nora não desistir da sua sogra. Jesus disse que haveria, nos últimos dias, inimizade entre a sogra e a nora, não entre o genro e a sogra, né? Mas entre a nora e a sogra. Então, apesar de haver atrito muitas vezes entre nora e sogra, um relacionamento profundo e amoroso foi nutrido naqueles anos de convivência. Certamente, ambas estiveram fazendo a sua parte para o bem da família, para o bem dos relacionamentos. Não desista da sua família na hora da crise. Ruth não desistiu. Deus valoriza os relacionamentos mais do que qualquer coisa, especialmente o nosso relacionamento com Ele e também o relacionamento familiar, que foi ideia dele, criado por Ele. A união familiar é uma união incondicional, uma união que se fortalece em meio aos problemas e que não deveria se enfraquecer por causa deles. Uma união que tira proveito dos problemas para crescer. Ruth poderia ter tomado o caminho de volta para a casa dos seus pais. Ela poderia ter abandonado Noemi, mas escolheu não fazer isso. A união familiar é uma união incondicional, fundamentada no amor incondicional. O relacionamento marcado pelo amor tem algumas características muito interessantes, destacadas por Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que as coisas que venhamos a possuir. O verso 14 vai nos dizer: então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Não se apegou aos bens dela, se apegou a ela, a sua sogra. Porque simplesmente Noemi não tinha bem algum. Não tinha nada, nada. Ruth não se apegou
aos seus bens, aos bens da sua sogra. Simplesmente, Noemi não tinha nada para oferecer à sua nora. Mas Ruth desejou apegar-se, decidiu apegar-se a ela. A ela. O relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que coisas que venhamos a obter ou a possuir. O relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. O verso 15 vai nos dizer que Noemi disse então: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. O verso 18, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Deixou de insistir com ela. O relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Ruth não desistiu. O que é que tem feito você pensar em desistir da sua família? O que é que tem feito você pensar em desistir do seu casamento? De lutar pela sua família? Ruth não desistiu. Terceiro, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Novos começos. Está disposto a viver um recomeço. O verso 6 vai nos dizer, então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe alimento. Ruth estava disposta a recomeçar, voltando para casa do zero, sem nada. Mas ela estava disposta a recomeçar com a sua sogra, Noemi. Nós precisamos dessa mesma disposição de recomeçar. E recomeçar. E recomeçar. E recomeçar. Não importa quantas vezes seja necessário. Mas recomece. Não desista em nome de Jesus. O relacionamento marcado pelo amor está disposto a assumir novos compromissos. E que compromissos Ruth assumiu com Noemi? O verso 16 vai nos dizer: não insista. Ela disse para a sua sogra: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Que compromisso maravilhoso! Que compromisso! Como precisamos desse compromisso para manter a família unida. Como precisamos, na hora da crise, a família precisa declarar esse compromisso. Haja o que houver, venha o que vier, vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos, lutando, não desistindo. E o relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Pelo menos não deveria ser quebrada. O verso 17 vai nos dizer: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que aliança, que compromisso. Uma aliança que não poderia ser quebrada. Essa era a consciência de Ruth, essa mulher moabita, estrangeira. Ela disse: nós fizemos uma aliança um dia e não podemos quebrar essa aliança. Não quebre a aliança da sua família. Não desista da sua família por causa da crise e por motivo algum. Continue lutando por ela. Continue lutando por ela. Na hora da crise, valorize os relacionamentos. Na hora da crise, decida manter a sua família unida. Em segundo lugar, na hora da crise, tenha a disposição de fazer a sua parte. Tenha a disposição de fazer a sua parte. Agora nós vamos recorrer aos outros capítulos do livro de Ruth. Diz o texto no capítulo 2, verso 2. Localize e veja. Ruth, a moabita, disse a Noemi:
Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Na hora da crise, decida fazer a sua parte. Decida fazer a sua parte. Não havia, como disse anteriormente, plano de previdência naquela época. Noemi e Ruth eram duas viúvas. Duas viúvas sem filhos e sem netos. Não tinham pensão para se manter. Ruth então decide ir à luta. Ruth então decide fazer aquilo que estava em suas mãos para fazer. No seu caso, era trabalhar. Ela decide ir ao trabalho. Eu não sei o que é que Deus está colocando nas suas mãos para fazer, mas em muitos momentos e circunstâncias, Ele exige algumas atitudes da nossa parte. Isso me faz lembrar daquela palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias. Isaías 38, verso 1, nós encontramos: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra de conforto que Isaías foi levar ao rei que estava doente. Coloque em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não viverá. Nós sabemos a história que Deus ouviu o clamor de Ezequias e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Mas Deus disse através do profeta: coloque em ordem a sua casa. Nós precisamos dessa ajuda do Senhor para colocar em ordem a nossa vida, para colocar em ordem a nossa casa. No caso de Ezequias, era ele que deveria colocar em ordem a sua casa. Deus o ajudaria certamente nesse processo, mas havia uma série de atitudes que cabiam a ele fazer. Há determinados ajustes que precisamos fazer em nossas vidas, os quais ninguém fará, nem mesmo Deus fará. Estão na nossa responsabilidade fazer. Na hora da crise é muito importante a gente pedir a Deus que nos ajude a identificar o que é que devemos deixar Deus fazer e o que é que precisamos nós mesmos fazer. O que é que nós precisamos fazer e o que é que precisamos deixar Deus fazer. Aquilo que é para Deus fazer, deixe para Ele fazer. Não tente fazer o que é parte de Deus do processo. O que é para Deus fazer, deixe com Ele. Ele fará do jeito dele, na hora dele, de acordo com a vontade dele. Então, deixe por conta dele. Agora, aquilo que é a sua parte no processo, faça o quanto antes, em nome de Jesus, para o seu bem, para o bem da sua família. Qual é a sua parte? Procure identificar a sua parte nesse processo. Qual é a sua parte? O que você precisa fazer para ajudar a sua família a enfrentar essa crise? Qual é a sua parte nesse processo? Na hora da crise, veja qual é a sua parte. A parte de Ruth era trabalhar. Ela decidiu: eu vou trabalhar. Estamos na época da colheita, da cevada, então eu vou trabalhar. Vou buscar alimento para a minha família, que hoje somos simplesmente eu e minha sogra. Então, eu vou trabalhar. Qual é a sua parte? O que você precisa fazer? Pergunte a Deus e Ele vai esclarecer a você. Ele certamente falará ao seu coração. Na hora da crise também, decida seguir a orientação de Deus. Decida seguir a orientação de Deus. Russell Champlin nos diz que, com a sua capacidade de intuição, ela sabia que algum grande acontecimento estava prestes a ocorrer e ela precisava estar no lugar certo, no tempo certo. Ruth tinha essa consciência de que ela precisava estar no lugar certo, no tempo certo. E Deus certamente faria algo extraordinário na sua vida. Ela tinha esperança de que algo precioso da parte de Deus aconteceria. Hoje, mais do que nunca, a família precisa ter esperança. Precisa ter esperança, precisa crer que Deus continua no controle de todas as coisas, que os seus olhos continuam atentos a todas as nossas necessidades. Precisamos continuar crendo no Deus que surpreende. Deus que nos surpreende com a sua graça, assim como surpreendeu Ruth, conduzindo-a exatamente ao campo de Boaz.
exatamente ao campo de Boaz. O capítulo 2, verso 3, vai nos dizer, por coincidência, o texto sagrado diz, por coincidência, aquela parte da plantação onde Ruth decidiu trabalhar, pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, que era justamente um parente próximo a Elimeleque, o seu sogro. Na verdade, sabemos que, muito mais do que coincidência, essa foi uma providência de Deus em relação a Ruth. As casualidades humanas são, na verdade, providências de Deus, providências do Senhor para nós. Este versículo é encorajador para tantos quantos olham para Deus, esperando dele suprimento e orientação. Ruth teve a sorte, entre aspas, de acabar fazendo a colheita justamente no campo de Boaz. A verdade, porém, é que esse detalhe, embora pequeno, mas necessário, foi arranjado pela providência de Deus, disse certo autor. Nada acontece por mero acaso. Ela poderia ter entrado no campo de outro proprietário que não fosse parente de Noemi e que fosse um homem de mão fechada, não um homem generoso como Boaz. Deus orientou Ruth, Deus a conduziu e a fez entrar exatamente no campo de Boaz. Não há a menor dúvida que Deus foi quem a conduziu a esse campo. Hoje, mais do que nunca, a família precisa da orientação de Deus, precisa da direção de Deus para tomar decisões, para enfrentar as pressões da vida. Pressões, muitas vezes, de todos os lados. Às vezes parece que Deus nos coloca dentro de uma panela de pressão. Vivemos uma sociedade, por exemplo, que aponta o divórcio como única solução para os problemas da família e do casamento. Uma sociedade que tenta dar o seu jeito, deixando de lado o jeito de Deus, a solução de Deus. São tantas vozes, tantos conselhos de todos os lados, que quando uma pessoa decide lutar pela sua família, é tida como louca. Pois hoje dificilmente as pessoas estão dispostas a isso. Infelizmente. O melhor caminho é a providência de Deus. O melhor caminho é a direção de Deus. O melhor caminho é a oração, é o joelho dobrado. Para enfrentar a batalha espiritual da manutenção de uma família. Toda manutenção de família requer, sim, o enfrentamento de uma grande batalha espiritual. O melhor caminho é a oração, a busca incessante da intervenção de Deus. O melhor caminho é o caminho do perdão restaurador. Antes de tomar decisões, decida seguir a orientação de Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, siga a direção de Deus. Ele conduzirá você pelos caminhos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus conduziu Ruth ao campo de Boaz e conduzirá você, meu irmão, minha irmã, aos campos onde encontrará provisão e cura para a sua alma, cura para os seus relacionamentos, suprimento para a sua família, solução certa e segura para os seus problemas, em nome de Jesus. Em quarto lugar, na hora da crise, decida agir virtuosamente. Decida agir virtuosamente. Vá comigo ao capítulo 3, verso 11. A Bíblia nos diz o seguinte, essa foi uma palavra de Boaz a Ruth. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Boaz disse a Ruth, toda a cidade já sabe que você é uma mulher virtuosa, uma mulher humilde, que decidiu arregaçar as suas mangas e ir ao campo para colher. O que é que ela deveria colher? Como é que ela deveria colher se ela não tinha plantado nada? A lei
de Moisés dizia que as espigas que caíssem no chão deveriam ser deixadas no chão para os estrangeiros. Para os estrangeiros. Ruth era uma estrangeira. Então, pela lei, ela teria direito a apanhar aquilo que sobrasse, aquilo que caísse no chão. Não para fazer efetivamente uma colheita, mas aquilo que sobrasse, aquilo que caísse no chão, ela poderia apanhar, porque a lei lhe garantia esse direito como estrangeira. Deus mandou que o povo de Israel tratasse com zelo e com muito cuidado todos os estrangeiros, porque o povo de Israel fora estrangeiro na terra do Egito. Então havia essa determinação na lei. E Ruth, então, começou a agir com essa humildade, apanhando aquilo que estava sobrando, aquilo que caía no chão. Que humildade, que virtude. Todos nessa cidade, disse Boaz, já sabem que você é uma mulher virtuosa. Isso me faz lembrar de Provérbios 31, versos 10 e 30, onde nós encontramos mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas, o de finas joias. Mulher virtuosa, quem a achará? Boaz encontrou. Boaz encontrou uma mulher virtuosa. Que bênção! E o verso 30 vai nos dizer, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 30. Ruth foi uma mulher virtuosa. Ela seguiu a orientação da sua sogra e Boaz a louvou por isso. Deus honrou Ruth. Deus honrou essa estrangeira. Deus honrou a sua atitude e lhe deu um marido e um filho. Ela era uma moabita, ainda que Moabe fosse um povo irmão de Israel, pois eram os descendentes de Ló que faziam parte desse povo. A norma era de que judeus não deveriam se casar, em hipótese alguma, com mulheres que não fossem judias. Pela história de Ruth, a gente vê que Deus fez uma exceção à regra e a colocou milagrosamente no meio da história da salvação da humanidade, como veremos mais adiante. Ruth, essa simples moabita, casou-se com Boaz, parente próximo de Noemi. Teve um filho, a quem deu o nome de Obed. Esse Obed foi pai de Jessé. Jessé, pai do rei Davi. Pai do rei Davi. Essa mulher, chamada Ruth, foi simplesmente, essa mulher tão humilde, essa mulher estrangeira, foi simplesmente bisavó do rei Davi, o maior rei de toda a história de Israel. O Messias nasceu da descendência de Davi, para sentar-se no seu trono e reinar para sempre nos nossos corações. Se Deus usou uma moabita, Ele pode usar a mim, a você, a cada um de nós. Se Deus restaurou a sorte de uma simples mulher moabita, Ele pode restaurar também a sorte da sua família. Ele pode restaurar também a realidade de vida da sua família. Ele pode, da mesma forma, fazer uma obra extraordinária na sua família. Creia nisso. Confie no Senhor. Em nome de Jesus. Mas, para terminar, na hora da crise, veja o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Veja o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Noemi estava amargurada com Deus, estava decepcionada com Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas pode ser que ele esteja exatamente como o coração de Noemi, decepcionado com Deus. Como foi que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas que fazem o bem a todo mundo passam por problemas, enfrentam dificuldades, enfrentam situações adversas?
Noemi não havia compreendido muito bem a maneira pela qual Deus age em nós. O método que Deus usa para nos preparar para coisas maiores, para níveis maiores de relacionamento com Ele, para níveis maiores de serviço no seu reino. Ainda hoje, esse método se chama sofrimento. Sofrimento. Deus tem seus métodos para nos tornar humildes e úteis ao que Ele quer fazer em nós, especialmente através de nós, no seu reino. O Senhor Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então chegou à seguinte conclusão: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Tire proveito do sofrimento. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Não deixe. Hebreus capítulo 12, verso 15 nos diz que ninguém se prive da graça de Deus, não permitindo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não se prive da graça de Deus e permita que a graça de Deus limpe o seu coração de toda amargura, de tudo aquilo que possa impedir a sua perfeita comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Olhe a vida na perspectiva de Deus. Hernandes Dias Lopes nos dá 5 sugestões bem interessantes para olharmos a vida na perspectiva de Deus. Ele diz: pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Veja-o como aquele que luta por você. Luta com você e luta por você. Pare de aceitar precocemente a decretação da derrota na sua vida. Pare de limitar o poder de Deus. Jamais perca a esperança de um milagre, de que Deus fará algo sobrenatural na sua vida e na sua família. Pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, seu destino é sofrer. Não existe outro destino para a sua vida. Pare de olhar para as tribulações da vida como uma maldição de Deus. O Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Não existe mais esperança para mim. Não existe mais jeito para mim ou para minha família. Olhe para o sofrimento como uma oportunidade de amadurecimento, como uma oportunidade de crescimento. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, nos diz que o mesmo Deus, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O mesmo Deus, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Isso é o que Ele quer fazer em nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de adversidade, em todo o tempo que tivermos de enfrentar adversidades. Deus permite o sofrimento tão somente para nos tornar melhores e porque Ele tem planos maiores, muito maiores. Onde poderia passar pela cabeça de Noemi que aquela nora que ela havia mandado voltar para casa entraria, portanto, para a linhagem real dos reis de Israel. Seria bisavó do maior rei da história de Israel. E ainda entraria na história, na genealogia do Messias, o Salvador de todo mundo. Onde Noemi poderia imaginar isso? Quando que isso poderia passar pela sua cabeça? Pois é, mas isso era plano de Deus, isso era propósito de Deus. Estejamos atentos ao que Deus quer fazer. Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle de todas as coisas. Continuará no controle de todas as coisas. Sejamos em paz, certos de que Deus está agindo.
E vamos então tirar proveito dos problemas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Ele e do nosso caráter, da nossa forma de viver, do nosso jeito de viver neste mundo. Deus levantou um resgatador. Deus levantou um resgatador para Ruth e Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi, depois que Ruth havia se casado com Boaz e tido o seu filho: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é o filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Que nora preciosa essa! Que nora preciosa! Bendito seja Deus que não te deixou sem um resgatador. Boaz foi um resgatador que resgatou Ruth e Noemi da sua pobreza, da sua miséria, do seu estado terrível em que as duas chegaram a Belém. Deus usou Boaz para resgatá-las daquela miséria, daquela situação tão triste. Deus é o nosso resgatador. É aquele que tem poder para nos resgatar de todas as situações, de todas as circunstâncias que tenhamos de enfrentar. Ele é o nosso resgatador. Vamos confiar nele. Vamos depositar a nossa fé nele. Vamos depositar a nossa esperança nesse Deus maravilhoso que está conosco, que fez a sua obra no passado e ainda hoje age e faz a sua obra no nosso meio para a glória e honra do seu nome. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento e olhe a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, porque assim como Tu agiste no passado, Tu ages hoje em nossos dias. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, ó Deus, como Tu fizeste, ó Deus, com Ruth e Noemi, pedimos que Tu faças em nossas famílias, ó Deus, nestes dias. Ajuda-nos a fazer a nossa parte. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar a nossa parte, a compreender a nossa parte. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a confiar em Ti, que Tu has de fazer a Tua parte. Tu nos darás direcionamento, Tu nos darás orientação, Tu estarás conosco, Senhor, em toda prova, em toda adversidade. Ó Deus bendito, ajuda-nos a valorizar o relacionamento, a união da família, a não desistir da família em hipótese alguma, como Ruth não desistiu de sua sogra Noemi. Ajuda-nos, ó Deus, neste propósito. Tem misericórdia de nós e ampara-nos com a Tua graça e com o Teu favor. Contempla as famílias, ó Deus, que nos acompanham neste momento. Contempla as suas necessidades, suas angústias. Aqueles, ó Deus, irmãos, amigos que talvez estejam pensando em desistir, ó Deus, de tudo, de todos, das suas famílias. Pai, dá-lhes a Tua graça, dá-lhes, ó Deus, o conforto e a certeza que Tu és o Deus resgatador, aquele que nos resgata da nossa angústia, dos nossos problemas, aquele que nos dá forças para enfrentar os problemas e por isso não precisamos fugir deles, podemos enfrentá-los confiados na Tua graça e nas Tuas misericórdias. Ó Senhor amado, abençoa cada família que nos acompanha neste momento. Nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quero convidar você a fazer a leitura do livro de Ruth ao longo desta semana, porque domingo que vem à noite recorreremos a esse livro mais uma vez. Nós voltaremos a Ruth para aprender outras lições sobre atitudes que devemos ter na hora da crise. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Cantemos Castelo Forte é Nosso Deus, 406 do Inário para o Culto Cristão. Você
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Evangélica FM e também pelo nosso canal no YouTube, convidando a todos para que agora estejamos juntos no perfil da nossa igreja no Instagram para mais uma live de boa noite, quando teremos mais um momento de comunhão e de oração e reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Desejamos que o Senhor conceda a todos uma semana muito feliz e muito abençoada, de muitas vitórias na sua presença. Convidamos ainda para que oremos ao Senhor neste momento, encerrando o nosso culto. Fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Pai Celeste, nós te rogamos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.